Bom dia, graça e paz. Olha só, a analogia da amizade, né? Essa analogia que é, ou seja, a semelhança comparativa, né, é encontrada na Bíblia. E Abraão e Moisés são citados como amigos de Deus e Davi como um homem que agradava a Deus. Lá em João 15, 14, 15, Jesus disse: Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Já não os chamo de servos. Olha só que coisa. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Então a gente fica dizendo, eu sou servo do Deus Altíssimo. Jesus disse que é melhor ser amigo do que servo, porque o servo não vai saber o que o seu senhor faz. Então ele vai dizer, em vez disso, eu os tenho chamado de amigos. Porque tudo que eu ouvi de meu pai, eu lhes dei a conhecer. Então olha que coisa, então é melhor ser chamado de amigo de Deus do que servo de Deus. É o que Jesus está dizendo aqui. Então, Jesus está pedindo que devemos aceitar ser parceiros na obra de Deus, né? Com Ele, parceria entre você e Deus. E se vivemos essa parceria, nós podemos imaginar Deus como um amigo, não um chefe mandão. Então, olha só, alguém se gaba, não, eu sou servo do Deus Altíssimo, é melhor você ser amigo. Segundo o que a gente estuda na palavra de Deus. Então, Philip Yancey, ele vai dizer que a oração ela é a moeda corrente, ou seja, a moeda que vale da amizade com Deus. Ou seja, a moeda corrente que você compra no Brasil é o real. Então, a oração é a moeda corrente para você ser amigo de Deus, ser parceiro de Deus, ter amizade com Deus. Tá certo? Então, olha só. A nossa amizade, né, com Deus, ela deve ser tão abrangente quanto a amizade que temos com amigos em que confiamos. E nos declaramos amigos dessas pessoas. Então, nos abrindo com ele, nos sentindo à vontade. Então, da mesma forma que Deus tem interesse pelos fatos mais comuns do dia a dia, ele também tem interesse pelas experiências de dor, de sofrimento, incerteza que vivemos. Então, apresente a Deus, tá certo? Apresente a Deus os seus fracassos e pecados, ou seja, confissão e arrependimento. Confissão e arrependimento, tá certo? Bem também como suas vitórias, né? E alegrias, que é louvor e ação de graças. Então, apresente a Deus seus anseios e preocupações, como quem está conversando com um amigo, que é petição e intercessão. Então, se tentar esconder alguma coisa de Deus é bobagem, é enxugar gelo, pois Ele sabe tudo sobre você. Então, na oração, eu posso até ficar calado diante de Deus. Mesmo assim, estarei me comunicando com Ele, pois não posso parar de pensar. E para Deus, tanto faz como tanto fez, se eu falar ou se eu estiver conversando com Ele no meu pensamento. Porque a palavra dele deixa claro para nós de que antes de eu pensar, Ele já sabe. Antes do que eu pensei a palavra chegar na minha boca, Ele já sabe o que eu vou proferir. Então, tanto faz para Deus se eu tiver de olhos fechados, de olhos abertos, falando ou apenas pensando, me direcionando a Ele. Lá em Mateus 6 e 8, quando Jesus comentou que o nosso Pai sabe do que precisamos antes mesmo de pedirmos, cabe a pergunta. Eu estou sempre fazendo essa pergunta. Por que então oramos? Olha, Jesus orou no momento em que se sentiu abandonado. Olha só que dica. Por que então oramos? Quando você se sente abandonado, é uma das. É uma das. Então, Jesus orou quando se sentiu abandonado. Ele disse, citando o Salmo 22, versículo 1, meu Deus, por que me abandonaste? Ele bradou, né? Colocando para fora o sentimento de abandono. Você deve lembrar que ele era 100% homem e 100% Deus. E como 100% homem, sentiu medo, se sentiu abandonado. Então, nesse relacionamento de amizade com Deus, ele corresponde, ele investe muito mais nessa amizade do que nós.
Então, simplificando o que significa essa amizade, né, de conversar com Deus, veja aqui um exemplo interessante, engraçado, que o homem ele tinha um cavalo que era manco. E ele entregava leite com esse cavalo. Imagina a dificuldade, um cavalo manco saindo de estrada fora, de porta em porta, entregando leite. E um dia ele estava deprimido com essa situação e disse para Deus: olha, eu entendo porque tu me punes por causa do mal que eu pratico. Eu entendo porque tu punes a minha mulher porque ela fala demais. Eu entendo porque tu punes a minha filha porque ela fugiu para casar-se com um gentil. Mas o que é que tu tens contra o meu cavalo, que ele manca? Ou seja, a amizade é isso, é você conversar com Deus, quando você tem amizade com Deus, como se estivesse conversando com um amigo. Não precisa de rebuscar, não precisa de ficar com medo. É amigo, é amizade. O amigo não tem medo de conversar com o amigo. Então, Jesus estabeleceu o modelo para a oração como se construíssemos com o Pai uma amizade contínua. E lá no Antigo Testamento, ninguém orava a Deus como o Pai. Mas Jesus orou assim por 170 vezes. Então, o modelo de oração que ele nos deixou trata do nosso dia a dia. Trata do alimento, da dívida, do perdão, da tentação e a vontade do Pai. Então, Jesus orou e ensinou a orar de forma espontânea, natural. E ninguém até aqueles dias tinha orado assim. Por isso os discípulos que eram novatos na oração, eles estranham aquela maneira diferente de orar, pois só conheciam a Deus como Adonai. E disseram, ensina-nos a orar. A gente pensou que sabia alguma coisa de oração, não sabemos de nada. Por que é que tu está tratando, né, Adonai de pai? Que intimidade é essa, né? Que é a misericórdia dos judeus. Quando se referem a Deus, é Yahvé, Adonai, né? Aquela coisa bem pomposa, né? Batendo continência, né? Bem reverencial. E o que eu entendo no contexto, não é isso que Deus quer. Ele quer um relacionamento que você diga o que está sentindo, o que está querendo, naturalmente, como se estivesse conversando com o teu melhor amigo. E você faz isso com seu amigo aqui da terra. Então a maioria não ora de maneira espontânea, natural. E a oração é para muitos uma tarefa difícil. Já para Jesus era um refúgio, um lugar seguro, em busca de segurança, de resposta, de certezas, um abrigo que renovava suas forças. Então nós falhamos quando nossas orações não são um diálogo, e sim um monólogo. O que é um monólogo? Só fala uma pessoa. Então, quando eu estou orando, eu preciso parar para ouvir a voz de Deus. Mesmo que eu esteja fazendo qualquer atividade, orando, lavando a louça, cortando a grama do jardim, podando uma planta, lavando o carro, eu estiver orando ali, deve ser feito isso, tá certo? Mesmo está pensando em outras coisas, ora ali enquanto está fazendo essas atividades e ouve Deus responder. Então, os salmistas falam em abrir a boca e suspirar. Desejar ardentemente em ter sede do Deus vivo, desejar Deus como a terra seca, anseia por água, está nos Salmos isso. Então, do mesmo jeito que casais que se amam, desejam um pela presença do outro. Então, aprender a dialogar com Deus é um processo, né, que nunca termina, porque nós somos amigos, apesar de parceiros desiguais. Ele é Deus, Todo-Poderoso, Criador de tudo. E eu, pó da terra. Mas apesar dessa desproporção na parceria, esse é um processo que deve ser contínuo, dialogar com Deus, isso nunca deve terminar. Então, olha só, na oração eu abro a minha boca, mas também abro o coração, abro o meu coração. Amém? Pensa nisso e pratica. Deus abençoe você.